Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jonathan mais uma vez por aqui, iniciando mais uma aula do nosso canal. E hoje nós vamos fazer a correção do PET, volume 2, semana 4, referente ao 6º ano do ensino fundamental. Mas antes da gente começar a nossa correção, quero pedir para que você se inscreva no canal e clique no sininho para ser notificado quando a gente postar um novo vídeo. Agora sim, bora para a correção. Iniciando a nossa correção, a primeira atividade era mais uma instrução, vamos dizer assim, sobre as características de alguns triângulos. O primeiro caso aqui nós temos triângulos obtusângulos. E o que são triângulos obtusângulos? São triângulos que possuem um ângulo maior do que 90 graus. Nós temos aqui também os triângulos retângulos, que é o segundo caso apresentado, onde um dos ângulos é igual a 90 graus. E, por fim, os triângulos acutângulos, que são triângulos que possuem, todos os seus ângulos internos são menores do que 90 graus. Para a atividade número 2, nós temos o seguinte: em seu contexto sociocultural, pesquise 3 situações nas quais você visualiza esses 3 tipos de triângulos, com um ângulo reto, um ângulo obtuso e com 3 ângulos agudos. Registre no quadro abaixo os resultados encontrados e explique por que aquele tipo de triângulo que você visualizou é o tipo ideal para aquela situação. Então aqui ele deu um exemplo para a gente, né? Eu coloquei aqui no triângulo que possui um ângulo maior que 90 graus o cabide, esse que a gente coloca as roupas no armário, né? Coloquei aqui sobre o triângulo que possui um ângulo igual a 90 graus, aqueles suportes de prateleira que são nesse formato aqui mais ou menos. Vou fazer um desenho aqui para vocês. Vocês já devem ter visto, chama mão francesa. Esses suportes aqui, eles é muito comum a gente ver sustentando prateleiras em determinados locais. Então, por que nesse caso aqui a gente utiliza um triângulo que possui um ângulo de 90 graus? Então, é basicamente pela estabilidade que ele vai dar, né? Então, normalmente quando a gente fala de estabilidade, firmeza, vamos dizer assim, a gente fala aqui de ângulos aqui que são iguais a 90 graus. E por fim, eu coloquei aqui o tripé de câmera, né? Essas câmeras que a gente utiliza para fazer gravação. O tripé ele tem 3 pés, né? E quando você olha o ângulo formado, quando você olha para os pés desse tripé, você vê que a gente tem um triângulo, e esse triângulo ele é um triângulo acutângulo, ou seja, todos os ângulos internos são menores do que 90 graus, e basicamente esse tipo de triângulo ele dá uma sustentabilidade melhor, né? No caso aqui eu coloquei falando sobre a altura. E agora atividade 3, quando desmontamos embalagens que representam figuras geométricas espaciais, obtemos formas planas. Dizemos então que planificamos as embalagens. Vamos experimentar? Procure 2 embalagens diferentes com a forma de poliedros ou não poliedros. Identifique as faces, as arestas e os vértices desses poliedros e depois planifique-os. No quadro abaixo, faça um desenho dos sólidos geométricos encontrados. Escreva uma descrição com as características de cada um, se é poliedro ou corpo redondo, quantas faces, arestas e vértices, e depois escreva um texto explicando as diferenças entre eles. Então aqui eu fiz o seguinte: eu peguei uma caixa, como se fosse uma caixa de sapato, e aí você abre ela totalmente. Abrindo essa caixa, você vai obter algo próximo a isso daqui. Essa caixa, ela se a gente for olhar o sólido geométrico que se compara a ela, que parece com ela, nós temos um paralelepípedo, né? Então, a planificação dela fica desse jeito. Aqui o sólido geométrico, você teria que desenhar essa caixa de sapato aqui, né? Então basta fazer mais ou menos assim, ó. Você faz um quadrado e depois puxa as diagonais aqui. Seria mais ou menos assim. E feito isso, né, o sólido geométrico, a gente tem a descrição com base no que foi falado. Nós temos aqui um poliedro. Esse poliedro possui 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. E o outro exemplo que eu peguei para a gente aqui
Deixa eu só chegar um pouquinho para baixo. Outro exemplo que eu peguei poderia ser um pacote de bolacha, dessas bolachas redondinhas que a gente compra, recheadas, seria viável a gente fazer a planificação dela, né? Ficaria mais ou menos desse jeito aqui. E para a gente desenhar esse cilindro aqui, a gente teria que fazer uma parte redonda aqui em cima, descer duas linhas aqui e fazer novamente essa parte redonda aqui embaixo. Eu não tenho os equipamentos aqui certinho, né, mas acho que deu para vocês entenderem. E sobre as características, nós temos aqui que o cilindro é um corpo redondo, ele possui três faces, né, duas circulares aqui mais essa lateral, não possui nenhum vértice e nenhuma aresta. Tá certo? E aí a diferença vocês vão escrever com as palavras de vocês, utilizando isso que vocês colocaram aqui nas descrições, colocando as diferenças entre esses dois sólidos geométricos, tá certo? Então essa foi a nossa correção do PET, volume 2, semana 4, referente ao sexto ano do ensino fundamental. Qualquer dúvida que vocês tiverem é só escrever aqui nos comentários que eu respondo para vocês. Gostaria de pedir que vocês deixassem um like, também compartilhassem o vídeo com seus amigos e logo logo eu volto com a correção do PET, volume 3, para a gente resolver todas as atividades juntos, tá certo? Então é isso, muito obrigado, até a nossa próxima aula.